Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Esse é o podcast, estamos de volta e eu tenho certeza que você já sabe que nós somos do Sneakers BR, uma plataforma brasileira, a primeira delas, nunca é demais salientar, que fala sobre a cultura dos tênis, que nasceu como um blog e hoje em dia existe através de site, revista, YouTube, Instagram, Twitter e, claro, através desse maravilhoso selo de podcasts. Eu sou o Ricardo, quinzenalmente tem bate-papo no seu agregador de podcasts favoritos e também no nosso canal aqui no YouTube. Bom, por falar em aqui, por aqui a gente chega no meio da temporada 2021, ainda de casa quando possível, uns já vacinados, outros quase lá, mas ainda fazendo o que está ao nosso alcance para continuar levando o melhor do entretenimento Sneakerhead para você que nos ouve, vê, acompanha os Sneakers BR em todas as nossas plataformas e que, assim como nós, continua tentando fazer o possível para respeitar o distanciamento social e evitar as famosas aglomerações. Para fechar esse bloco de recados iniciais, já dando uma broca nele, que é o cara do áudio que tá fazendo barulho aí, se você tá nos vendo, ao invés de só nos ouvir, já aproveita para assinar o canal, deixar aquele joinha e ativar as notificações, enquanto o nosso maravilhoso time de colaboradores fixos e com direito a convidado especial dá um oi, começando por ele, que tá aqui desde o primeiro podcast, mas nunca apareceu agora e tá fazendo barulho, já tomou bronca. Hoje é o dia da bronca. Salve, meu nome é Fábio Luiz, também conhecido como Parte 1, e tô aqui com essa turma bagunceira para falar sobre o que eles entendem muito mais que eu. Tô aqui para aprender hoje, vai ser da hora. Achei que ele ia mandar uma vinheta da sessão da tarde. Essa turma bagunceira aqui apronta todas. Turma do barulho, né? Quem é o próximo? Quem é o próximo integrante da Malhação que vai dar o Jaime. Já cumprimentou? Pra quem tá nos ouvindo, ao invés de ver, o Jaime deu oi. Mas ele só eu acabei de levantar a mão aqui. Boa. Guizaine, os Simpsons estão jogando basquete aí? É só o Bart, Michael Jordan, MC Hammer, tudo junto. Da hora. Felipe Carvalho, cadê você? Tô aqui, pô. Felipe tá aglomerado. Felipe. No meio da roda aqui, dos amigos. Eita. No meio Tá da igual roda. o Gerson no outro Estranho, podcast, então, no meio da roda. Foi igual, né? Quase igual. Pra fechar esse bloco de apresentações, tela azul? Eu tô no cinema, cara, com a Lucy Dacus, uma cantora americana, mas não dá pra ver ela aqui. É a capa do último álbum dela, chama Home Video. Uma menina muito talentosa, gosto muito do som dela e... Ô, Gerson, homenagem. explica a capa do fundo aqui do meu, então. Você que é o cara da música. É a capa do Turnstile, né? O último trabalho deles. O baixista que não dá pra ver aqui direito, tá com o bonezinho do Cleveland Indians. É um cara que sempre parece com os tênis da hora ao vivo. O Gui sabe o nome dele, eu não sei. É o Freak Friends. Não, então, todos eles são bem... Inclusive na capa dá pra ver que acho que um tá de Chuck Stevens, um tá de Off-White, um tá de sei lá o quê. Então era mostrar os tênis, mas eu fico na frente e corta. São os caras dos Eu acabei de ver que o meu é do Space Jam. Acabei de ver, eu achei que você tinha feito isso de propósito. Você só tá indo na nave espacial mesmo. Com esse bando de maluquinhos aí que o Fábio falou. Então, vamos começar como a gente... Rapidinho. Com o Force, do Off-White, o primeiro Force, e, mano, ele moeu o tênis. Aí, tipo, você assistiu os vídeos dele tocando ao vivo, o tênis tudo sujo, assim, cagado, ralado. Eu acho que é uma forma de uso da hora do tênis. Ele usou o tênis, né? Que é o que todo tênis foi feito pra ser usado. Foi feito isso aí. Depois desse momento filosofia, vamos para aquele momento que acontece em todo episódio. Cada um joga um tema na roda, que não é a roda que o Gerson tava lambendo no episódio anterior. Mas começa aí, Jair. A minha pergunta hoje é pro Gerson de novo. Que se diz contra o governo atual, contra a corrupção, mas rouba o tema dos coleguinhas. E aí, Gerson? Então, cara, essa questão não foi uma questão de roubo, mesmo porque se for ver pela ordem, né, senhor presidente, a requisição e até o comparecimento digital da pergunta, a minha foi antes, então, embora você tivesse pensado, foi eu que escrevi primeiro. Então, devolve metade da minha pergunta. Tá, agora faz a sua pergunta de verdade. A minha pergunta é sobre projetos brasileiros, aproveitando que a US postou uma foto do Memórias, né?
foi o concurso que a gente fez ano passado em colaboração com eles. E aí, né, acho que dá para adiantar pelo menos que tem mais coisa vinda por aí, com o nome dos Snickers BR, tem um monte de loja aí também fazendo um monte de coisa, Guadalupe nos 10 anos, um monte de colaboração. E aí eu queria saber de projetos brasileiros, tirando as coisas que envolvem o nome dos Snickers BR, qual foi o projeto favorito de vocês? Posso começar? Deve. Mike Dunk elétrico. Acho que por conta do momento em que aconteceu, sabe? Era tipo, sei lá, acho que foi quase que o plano de expansão do Brasil ali, sabe? Mostrar um pouco da nossa cultura pros sneakerheads ali naquele momento, que, tipo, tinha tido coisa com os gêmeos antes, mas foi bem pouca coisa, aí tinha aquela parada dos touros lá da Adidas, e não tinha se ouvido muito falar de histórias brasileiras. E aí veio o Jun Matsui. Não, eu entendo você, mas teve uma história que é o meu escolhido, que pra mim foi maior que ela, né? Que foi o Brasil Custom Series. Puta, eu esqueci. Foi antes do Dunk Elétrico. Esqueci totalmente. Quando saiu o Dunk Elétrico, já tava no segundo Custom Series. Na hora que o Jaime, tipo, na hora que eu li a pergunta, eu levei pra um lado de colaborações também. Brasil Custom Series, colaborações com os skatistas. Mas aí são models, né? Gente, não é uma colaboração tipo de marca com marca. A marca assinando um atleta. Eu gostei do Dunk Elétrico na época, mas eu gostava mais da história do que do tênis, sabia? Tênis no pé eu achava estranho. Eu gosto da história e gosto do tênis, acho legal, tipo, os materiais e tal. Mas Brasil Custom Series, pra mim, foi o divisor de águas. Porque, como você falou antes, tinha rolado com gêmeos, que foi uma coisa grande, que foi global, né? Foi na Copa da Alemanha, que era com o Zoom FC lá. Eles fizeram também uma bola que vinha dentro de uma caixa com o formato quadrado daquela cabeça. As palmilhas eram pintadas à mão? Não, eram ilustrações deles. Eram ilustrações só? Eram ilustrações com os bonecos amarelos deles lá. E na mesma época ou logo depois que saíram os tênis, teve uma exposição aqui em São Paulo, na Galeria Fortes Vilaça, que eles pintaram o prédio inteiro como a caixa onde vinha a bola, com a cabeça amarela deles lá. Isso foi bem da hora. Mas acho que o Brasil Custom Series, pra mim, é o eleito porque foi o projeto que colocou o Brasil no mapa sneakerhead do mundo. Até então a gente era só consumidor, né? Então a gente não tinha nenhuma moeda de troca muito valiosa. Logo, junto com o Brasil Custom Series, a galera descobriu o Dunk Miami. E aí, a partir desses dois momentos, o brasileiro conseguiu ter alguma coisa daqui que os gringos queriam muito. Então, a gente começou a brincar meio que de igual para igual, assim. Meu eleito é o Brasil Custom Series. Eu ia falar do Custom Series da terceira parte, que é das fitas cassete e tal, do Walkman. Foi na terceira parte que eu descobri, que eu conheci a vida e obra do nosso amigo Fábio Luiz. Verdade, eu fiz as trilhas. Gostei bastante daquele lá, mais do que dos dois primeiros até, eu acho, pela execução dos tênis. Não sei se pode considerar uma colaboração, se entra nessa parte que o Jaime falou, mas o Force Tudo é Possível, eu acho um tênis muito bonito. É possível. É possível, né? Não tudo é possível. Mas tudo é possível também. Sabendo que é impossível, foi lá e fez. Eu acho bonito também. Acho como execução, acho bem bonito, apesar de eu ter um bode do processo, assim. Quando a gente tava fazendo matéria pra revista daquele tênis, eu fiquei meio de bode da história, mas o tênis é bonito no resto da dúvida. Era justamente o meu escolhido, que vira e mexe eu lembro desse tênis, do Air Force One. O famoso Air Force One do Emicida, né? Uhum. Todo mundo sempre chamou assim. E, puta, era um tênis o cabedal, né? A execução era bem legal. Esse tênis, se não tivesse história nenhuma, já ia ser muito foda, né? É bonito. Preto, Gamsol, entressola branca. Acho que só por isso etiquetinha era muito verde, bonito. E os textos gravados em baixo relevo, você consegue bem. E aí vai somando essas coisas. Acho que isso enriqueceu ainda mais a história. Mesmo gostando muito, nunca comprei esse tênis. Olha só que vacilo, hein? Que vacilo. Fábio Luiz, você que já assinou muitos tênis, tá aí fazendo propaganda da OUS, já teve um monte de pro model pela OUS. Projeto brasileiro, que não seja o seu e que não sejam os nossos, mas... Putz, eu ia falar de um projeto que é da Snickers BR, ou do Snickers BR, que é o Lanceiro, que é um tênis muito legal que eu não consegui, não deu tempo de comprar, não deu tempo de nada. Eu vi na mão de algumas pessoas, e nos pés, mas eu não consegui comprar. Mas eu acho a história do Lanceiro muito importante. Eu acho que o desenvolvimento todo foi bem legal. Obviamente estou falando não só de vocês, mas estou falando também do Fabrício, que é um amigo desde a adolescência. Ele estava no projeto com vocês e eu acompanhei parte da correria dele para desenhar, né? Então, acho que se eu tivesse que falar
mesmo fora daqui, assim, se tivesse que falar de uma colaboração de tênis Brasil, eu falaria do Lanceiro. Eu acho que é um tênis muito, muito foda. A história toda é muito... A construção toda. Você não comprou o Air Max, mas em breve você vai ter a oportunidade de comprar outras coisas que continuam essa história aí. Opa! Eu não vou falar muito o que é, mas... Então tá bom, vamos esperar. E é feito pelo Fabrício, de novo, tá? Ah, é mesmo? Menino não para. Menina é... Só para deixar mais um gostinho. É o famoso vem aí, né? Cada hora vai dando uma diquinha a mais, né? Se o cara que fez antes passa envolvido de novo, não sei. Em plataformas diferentes. Então, se você acompanha o Nicas BR em todas elas, você já pode ir juntando as pecinhas, né? O cara já tem aí bastante dica, né? Se o cara acompanha a gente aí em plataformas diferentes, verdade. Por isso que eu colo lá na revista, fica um povo escondendo caixa pra eu não ver nada. Já entendi. Fica quieto. Entendi. Tem povo lá, nós, mano. Já entendi, cara. Mas caixa tem. Lá. Ô, Fábio, mas aproveita aí então que você tá aqui, a gente tá falando de projeto brasileiro, só estendendo um pouquinho o tema do Jaime, e fala sobre como foi essa sua participação que eu falei no Brasil Custom Series 3. Você fez a trilha sonora, né? Eram os tênis que falavam da relação do skate com a música, daí tinha o do Walkman amarelo, tinha da fita cassete. E tá faltando um. Tinha o cinza, que era do fone do gordo, né? Isso, mas aí eu tive um outro. Eu procurei um outro caminho para desenvolver a parada dos caras. Primeiro, porque eu conheço os três há muito tempo, né? Chupeta é meu amigo desde os 13, 14 anos. E todos eles têm uma relação com a música. O Gordo eu conheci quando ele tinha 16 anos, ele apareceu lá no apartamento que eu morava na Califórnia. Chupeta, né, o Fábio eu conheço desde os 13, 14. O Gerdau eu conheço desde a primeira vez que ele veio para São Paulo correr campeonato. E todos eles têm uma relação, principalmente com o hip hop dos anos 90. E eu sabia disso. No caso do Fábio, eu pensei numa parada que nos acompanha há bastante tempo. Fábio se ele não fosse skatista, ele seria baterista. Então ele tem uma história que no primeiro show do Helmet do Brasil, ele deu um jeito de pegar as baquetas do baterista. Quando eu comprei minha primeira bateria, no dia que eu montei, ele colou em casa para tocar também. Ele tem essa paixão pela bateria. Então, para o Fábio, eu fiz uma parada muito ligada aos ritmos brasileiros e tal, as coisas que ele sempre curtiu. Essa música era mais da hora. A gente chamou batucada. É uma batucada. A gente chamou o Beto Repinique, da Vai Vai, para, em cima de uma construção que eu fiz ali, de um arranjo que eu fiz, ele tocar tudo e substituir todos os timbres eletrônicos por timbres acústicos, né? E aí, ao invés de eu ficar ali naquela posição de produtor-arranjador, a gente fez isso em 3 sessões. Eu chamei o Fábio para participar. Então ele ouvia e falava assim, e esse instrumento aqui? Qual o barulho que ele faz? Pode colocar isso na música em tal lugar? Ele foi montando. Obviamente tinha coisa que não batia direito com o que a gente tinha feito. Tipo a cabeça dele. Tinha coisa que não batia direito. Não batia direito e aí a gente foi mudando o arranjo para conseguir fazer ali o que ele queria. No caso do Gerdau, a gente fez uma homenagem ao DJ Primo, que tinha falecido há pouco tempo. No caso do Gordo, ele tinha a parada dos fones e dos Walkmans, e ele era um moleque que eu achava estranho. Quando ele era bem novo, ele já andava com aqueles fones grandes assim, né? E andava de skate mesmo, dando slide de back e tal, um fonão. Eu falava, moleque doido, não dá pra andar com aquele fiozão. Hoje em dia não tem mais fio, quer dizer, eu gosto de fio, mas pode comprar fone Bluetooth e tal. Então, na época, isso me marcou, que eu lembrava muito do Gordo com um moletomzão, assim, né, por conta do frio de Porto Alegre, e andando sempre com uns fones bem maiores que a cabeça dele. E aí a gente foi por esse caminho. Mas é basicamente contando a história de amor que os três tinham, e eu compartilhava desse amor pelo hip-hop dos anos 90, e no caso do Fábio, especificamente, a parada da bateria, da batucada, coisas que ele curte. Fábio pira em instrumentos de percussão, sempre curtiu. Uma coisa que eu fiquei pensando é das baquetas dele. Ele deu um jeito de pegar as baquetas. Fiquei imaginando o cara procurando na hora do show, tá ligado? Cadê, mano? Não, no final do show, aquela parada ali, ele ia doar pra alguém, e o Fábio cortou a fila e falou, não, sou muito fã, preciso ter isso aqui. E ele tem até hoje, tá guardado em algum lugar da casa dos pais dele. Só ele era fã no show, só. Não, eu digo, ele era o mais biruta dos fãs, com certeza. Aí é bem provável. Só queria aproveitar, falou do Helmet, de ser fã e tal, e não estar presente hoje aqui,
Mas na minha mente, nesse comentário, o Douglas, cara. O Douglas é fã de Helmet pra grande caramba. fã de Helmet também. Sim, sim. Saudade do senhor. Rush também. Então sobe aí Gui Teodoro na edição, a figurinha dele dando joia com a camiseta. Putz, mas o Douglas gosta muito de Helmet e gosta muito do Rush também, que é uma banda que eu gosto. E no grupo de amigos ali ficam sempre tirando sarro do Douglas. Mas bora por tocar conta o barco, disso. esse podcast vai ficar com 30 horas. Jaime, respondido? Meu eleito. Respondido. Falta você responder. Eu É. acho que eu vou falar que é o que a Nike fez com os gêmeos, só porque a gente andou relembrando essa história aí, por causa de outras coisas. E porque é um tênis que muita gente ainda fala, sabe onde eu consigo? Só no eBay, né? E, tipo, E uma coisa que muita até gente hoje... na época não deu o menor valor. É uma coisa que até hoje, assim, umas pessoas muito aleatórias, assim, me perguntam, tipo, querem saber mais e até, sei lá, tentam ver se rola de comprar, assim. Mas mais do que o tênis, volto a repetir, o pack que eles tinham feito que ia com uma bola era muito legal. Ia com uma bola, um disco de vinil, mais algumas outras coisas, tipo um livreto, assim, era mal bonito. Ou eu queria só fazer uma menção honrosa aqui antes que acabasse É um Superstar, Ricardo, que tem o do Boi Caprichoso e do Boi... Não, é um ZX 800. Que um ZX, pé né? do... Eu lembrava desse tênis, não lembrava o que era. um pé do garantido, o outro é do caprichoso, e é o típico projeto feito por um gringo que não tem a menor noção do que é a cultura brasileira. Porque quem é garantido jamais usaria o tênis porque tem o pé do caprichoso e vice-versa, né? Uhum. É como fazer um tênis que um pé do Corinthians Palmeiras... e Palmeiras. um pé do Palmeiras, outro é do Corinthians e achar que vai agradar alguém. Então é isso, agora vamos pro Gerson, que roubou a pergunta do coleguinha, segundo o próprio coleguinha, e aí vamos descobrir qual foi Você a só tem pergunta direito de usar metade dela, Gerson. roubada. Eu vou usar a metade do meio, então. A gente teve essa semana aí, esses dias que passaram, mais um lançamento de Nike Sacai. Na verdade, ainda não lançado, mas está correndo nas redes aí, que envolvia Jean Paul Gaultier e outro que envolvia Coles. E aí eu queria saber de vocês, qual é a opinião de vocês e... Obviamente, isso que a gente vai conversar aqui não é uma verdade, é só o ponto de vista de cada um de nós. Até onde essas parcerias são lucrativas, e não só financeiramente, com tantos envolvidos ou para tantos envolvidos. E até depois que fiz a pergunta, eu lembrei de uma outra que teve pouco tempo atrás, que foi Nike, Off-White e Futura, né, também, que segue uma linha parecida com essa. Eu queria a opinião dos presentes. E tem rumores de Nike, Sacai Cloth, Nike Fragment Travis, acho que... Nike Sacai Fragment. Nike Sacai Fragment, será que o terceiro elemento é necessário? Era essa a pergunta que eu ia fazer. Eu vou começar respondendo então, porque necessário nenhum é, mas eu acho que vários desses, a história faz sentido. Porque, por exemplo, se você for olhar Nike, Sacai e Jean Paul Gaultier, a história é que Jean Paul Gaultier está convidando várias marcas para fazer releituras de peças icônicas da marca dele, no caso. E aí, a Sacai é uma das convidadas, mas já rolaram outras. Então a Sacai redesenhou o perfume dele, redesenhou uma jaqueta bomber e, por consequência, incluiu os tênis. Com a Cloth, apesar de ainda não ser oficial, a gente já viu fotos que são o El de Waffle, né, da Sacai, em cores clássicas de colaborações da Cloth. E a mesma coisa da Fragment. Então deve ter alguma coisa aí de alguma comemoração da Sacai com essas marcas asiáticas, alguma história que vão contar. Necessário, acho que não é, mas quando faz sentido, não me incomoda, não. A minha parada é meio que parecida com a sua também. Tipo, tem algumas vezes que faz sentido, tipo, essa colaboração. Eu não sabia até então de Sacai e Jean Paul Gaultier. Jordan Fragment e Travis Scott. Tipo, claramente tem o nome do Travis Scott ali só pra botar um peso a mais que, sei lá, por já ter Fragment não era necessário, mas os caras vão e ainda, tipo... Então, mas não é a mesma coisa? Assim, apesar de terem criticado esse do Travis, não é a mesma coisa que é o Jordan do Travis Scott nas cores do Jordan da Fragment, né? O branco, azul e preto. Pra mim é meio que a mesma coisa, assim, do Fragment com a Sacai, por exemplo. É o El de Waffle da Sacai, numa cor imortalizada pela Fragment, que é aquele azulzinho. É que no caso do Travis Scott, eu não vejo sentido junto com as cores que ele usa, sabe? Tipo, ele nunca apareceu com uma parada azul.
E é sempre aqueles tons meio terrosos. Mas aí é um bagulho dele também, né? Vai saber o que ele gosta, o que ele gosta. Exatamente. Não, e eu acho que assim, é um plano, claramente é um plano de re-hypar a Fragment. Que a Fragment tava meio esquecida, né? Só a galera mais. Só a galera meio OG que conhece mais a fundo que gostava. Então, parte desse plano. Resgatar os Dunk da City Series lá, o roxo com preto que rolou agora, parece que vai rolar o rosa com amarelo também em breve. E aí meteu a Fragment pra galera da nova geração que curte o Travis, né? É isso. E Caos e Sakai Nike. Então, é a mesma coisa. É uma coleção da Sakai em colaboração com o Calls. Que teve essa, né? Tem roupa. O tênis é só o complemento. É verdade. Que a Lembrei propósito agora. não são bonitos, mas eu gostaria de ter pelo Calls. Acho que dependendo da cor desses Blazer Low, são até mais bonitos que boa parte deles, viu? Porque tá Os difícil. dois são mais bonitos do que os dois anteriores, com certeza. O azulzinho rosa é bem bonito. Respondendo, eu acho que é isso aí, não é algo necessário, né? O que eu fico, que nem nesses casos, a gente tá meio que apontando tentando imaginar, né, qual seria a explicação, o que tá por trás. Tem muitos projetos que eu talvez desqualificaria e acharia que é só questão de pôr um peso a mais, mas sempre fico curioso para saber o processo, né, para saber se de fato todas essas pessoas que estão sendo apontadas, né, o que cada uma fez, porque às vezes você fala, puta... Cara, a maioria não fez, porque, assim, essas marcas têm direção criativa. E direção criativa é o que o Virgil fez no livro dele. Tipo, eu comprei, chegou recentemente e tem vários prints das conversas do WhatsApp. O maluco faz um rabisco, manda pelo WhatsApp e alguém transforma o rabisco num produto final. Então, eu acho que é muito isso. Chega com a oportunidade. A galera da Sakai chega e fala, vai ter uma colaboração nossa com o Calls, vai ter uma coleção de roupa. Vocês se interessam de fazer o tênis? Aí a Nike fala, interessante. O cara pega a paleta de cores das roupas, o designer da Nike vai lá, transforma no tênis, deve mandar pro Calls. Mete 2x. Assim, o Calls fala assim, bota meu X aqui, bota meu X acolá, e é isso. Então, não acho que o Calls sentou e desenhou o tênis. Eu acho que é meio ingênuo pensar isso. Então, mas indo para um lado bem menos hypado e, de certa forma, conhecido, muito nichado, que é as colaborações da New Balance com a Mita e com a... Como que chama? A que põe sempre as estrelinhas, não é a Mita, né? É a Mita, né? É a Mita? E bota estrela nas coisas é a Stream. O Wiz, não é? Não entendi? A terceira é o Wiz, alguma coisa? Wiz Limited. Pode ser a Wiz Limited. Enfim, tem várias colaborações da New Balance que hoje em dia não são tão comuns, né? Aí eu sempre fiquei bem nessa curiosidade mesmo, né? De ver... queria saber se as pessoas em algum momento sentaram juntas e foram meio que tem muita colaboração, algo, tem muita colaboração tripla que acontece com loja japonesa, que a loja em si é meio que só o lugar onde vai vender o tênis, né? Principalmente essas coisas que acontecem com Atmos, não sei quem e não sei quem. A Atmos é meio que o lugar escolhido para abrigar a vida comercial daquele tênis. Acho que não... Ô Gui, conta aí como são as lojas da Atmos lá na Ásia. Eu posso contar e é muito rápido para contar, porque eu fui só em uma, em Bangkok, e é uma bosta. É uma loja... Mano, a Atmos é uma rede de lojas, né? Tipo... É grandona, né? Não é demais. Né? Eu imagino que eu imagino que em alguns países, no Japão mesmo, na de Nova York, que eu já vi que tem algumas ativações diferentes, né? Mas pelo menos a de Bangkok é uma loja de tênis, tipo de shopping, e, mano, bem X, assim. O Flávio, que trabalha conosco e que já participou desse podcast aqui, ficou bem decepcionado quando ele foi numa Mita. Porque ele falou, mano, é uma loja da Galeria do Rock que tem uma vitrine que é um alambrado. Por isso que tem o alambrado em todas então é uma loja da Galeria do Rock mesmo, porque tem loja lá que tem esse alambrado. Não desmerecendo, mas falou assim, que em tamanho de loja é o tamanho de uma loja da Galeria do Rock, só que o jeito de expor os tênis é um alambrado. Então, não, jamais desmerecendo. E aí a gente volta ao assunto, acho que do... último ou penúltimo episódio, a gente fala das decepções de algumas lojas que a gente já foi, você fala, puta, é isso? É só isso. Fábio Lois, você que já participou de muitas colaborações, em todas elas... Você acrescentaria um terceiro elemento em algum relacionamento em seu? Um trisal. Tem uma colaboração futura que deve rolar dessa maneira aí. Mas... Caralho. Mas teve já o Kamal com você, não teve? Sim, eu, Marcos e a Ousa, assim. Então, na verdade... É pelo nome, pô. Falar o Marcos... era eu, mas é porque essa parada rolou muito mais por conta da ligação eu, Marcos e Narciso, né?
que eu conheço desde que... Marcos Kamal, E o Narciso, Rafael, o dono da USP, proprietário da USP. Mas isso rolou por conta do nosso passado no skate. Nem tinha muito a ver com a música. Obviamente, a música ajudou a vender mais tênis e tal. Mas a ideia original era por conta da nossa relação com o skate e o tempo que a gente já se conhecia no skate. Mas quando eu penso numa colaboração em 3 partes ali, uma colaboração tripla. Fico pensando nessa história que a gente sabe tanto, sei lá, num cara polêmico como o Kanye West. Eu sei que tem muita coisa dele que não é produção dele. Ele está assinando a produção, mas ele está assinando a produção por um time de pessoas. E eu não vou fazer o papel ridículo de comparar o Kanye ao Quincy Jones, porque o Kanye tem que comer muita farofinha e Neston para chegar no Quincy. Mas ele é um cara que está de cima vendo o processo, né? Então, talvez ele seja, na música, o diretor criativo de uma obra de arte que está num disco dele ali, né? Que é transformado em uma obra de arte comercial e está lá no disco dele. Um tênis já é meio isso. Então, eu não consigo dar uma olhada no tênis e ficar pensando, esse tênis, o cabedal foi pensado por tal pessoa, a paleta de cores foi tal pessoa. Eu acredito mais no que o Ricardo falou ali no começo da explicação dele, que os tênis existem, as paletas de cores são desenvolvidas a partir de cores que já são usadas por aquele artista ou por aquelas marcas, e eles colocam no mercado, e eu acho que todo mundo tem uma conta a pagar ali, tem o tempo de lançamento dos produtos, eles colocam. Então, nem tudo, a gente já conversou sobre isso fora do podcast, mas acho que nem tudo que a gente gosta tem aquela alma toda, aquela história e tal. Às vezes é só um produto, é mais um que vai para a gôndola ali e os caras vendem. Então... E o Virgil, esse livro dele é bem esclarecedor, tem muito print do WhatsApp, assim, que ele trocando com o cara que é diretor criativo na Nike, que é meio responsável pelo time que cuida dos projetos dele, que agora ele até tá acreditando, né? Tem um Instagram que ele sempre marca, que chama Architectures, eu acho, alguma coisa assim. Eu tô seguindo esse daí. É o que fez a divulgação dos dunks, né? Então, que é o time criativo dele dentro da Nike, que toca aquele. E tinha um outro Instagram que chamava Teams, que também era de uma galera de design da Nike que ficava mostrando os projetos onde eles estavam envolvidos, né? Então, é isso. Tem um time dentro da Nike que cuida de Sacai, tem um time dentro da Nike que cuida de Cactus Plant, tem da Nike que cuida do Travis. Inclusive um cara que era bem bala da Jordan Brand saiu ano passado e agora é diretor criativo do Travis Scott. Então deve ser uma galera que cuida só dessas coisas de colaboração e aí passa por eles para dar um double check, né? E falar, vai ficar assim. Você falou desse Tim, aí eu lembrei, eu ia falar justamente dele, que eu lembrei que é 16 que fala. Que é Tim, são 6 vezes Tim e fui ver aqui, o último post é de novembro de 2020. Então, pediram para eles pararem de falar sobre então, isso mas vocês tem estão falando... O do Virgil que é o Architect, alguma coisa assim. Eu sigo. Mas eu acho que isso é meio louco, sabendo um pouquinho da cultura dessas marcas, de ter um perfil aberto numa rede que mostra parte do processo. Mas é combinado, né? É combinado, não é sem combinar, não. Entendi. Alô, Easy Máfia? É isso aí. Gerson, satisfeito com as respostas? Satisfeito, cara. O que você acha? Você que é sempre o... Eu tenho 2 opiniões diferentes que eu não sei se elas convergem e não sei nem se elas deveriam convergir. Mas eu acho que até um pouco do que você falou assim, mas tem um monte de pessoas no mundo que nunca ouviu falar do Calls. Tem um monte de pessoas no mundo que nunca ouviu falar da Fragment. E aí você coloca com nomes como a Sacai, como até o Travis Scott, você acaba fazendo que as pessoas conheçam isso. Por mais estranho que possa parecer, tem pessoas que ainda não ouviram falar. Eu até estava ouvindo uma música de manhã hoje e eu fiz esse paralelo, assim. É uma música que ela vinha em 4x4 o tempo inteiro e antes do refrão ela vinha num 3x4, uma quebradinha que é bem coxa. Cara, imaginei um Jeep, tá ligado? Vira uma valsa. A música vira uma valsa no meio. Ela dá esse estranhamento, né? Tu, tá. E aí eu pensei, puta, isso é tão batido, mas tem alguma pessoa que nunca ouviu aquilo. Então, pra alguém, aquilo vai ser novidade ainda. Então, eu acho que vale isso nesse ponto, de pra alguém aquilo vai ser novidade. Ao mesmo tempo, eu acho que quando você coloca nomes tão grandes, tão pesados, você espera algo mais. E aí, a hora que você vê um negócio que, tipo, é só
essa maquiagem, pelo menos pra mim, traz uma decepçãozinha, assim, sabe? De putz, esperava um pouco mais e veio mais do mesmo. Mas eu acho que, tipo, faz parte do jogo, é uma forma de se criar algo que vai ter muita energia, muito desejo e não vai se gastar tanto tempo assim. E eu acho que funciona. E aí, acho que só pra fechar a minha participação, o Virgil, a gente vai falar um pouco dele mais pra frente nesse episódio, mas eu acho que ele tem feito isso com muita inteligência, assim, de usar as plataformas que ele tem hoje em dia na mão para dar visibilidade para artistas que ele admira. Então, as trilhas do desfile dele, da Louis Vuitton, sempre as primeiras foram assinadas pelo Benji B, que é um produtor que ele gosta pra caramba. Ele fez colaboração com o Futura, que é aquele Dunk que acabou nunca saindo, mas ele desfilou as peças e teve coisas do Futura. Então, para mostrar o Futura para uma geração que talvez não conhecesse o maluco, que é, tipo, lenda do grafite nova-iorquino, assim, né? Sim. E acho que agora também ele no desfile da Louis Vuitton, evocou o trabalho de um outro artista preto. Então ele tá usando as plataformas dele para dar visibilidade para um monte de gente que ele gosta. E eu acho que isso é legal, assim, apresentar essas coisas para a nova geração. Então você pega, tá todo mundo querendo comprar os tênis da Sacai por puro hype, beleza, vamos usar o tênis da Sacai para contar uma história a mais. Eu acho que é válido, acho que é legal. Bora em frente então. Designer, aquele tema que entrou aqui, eu tenho certeza, aos 44 do segundo tempo. 43, eu vi mais então. cedo. Eu vi mais então. cedo. Acho que Só uns tinha, 35. o Jaime tava fazendo junto e só tinha, acho que o do Gerson roubado do Jaime. Vai. Não, eu ia fazer meio que um tema, fazer uma pergunta sobre tênis olímpicos, tênis não da marca Olímpicos, né? Tênis conectados com os Jogos Olímpicos, mas na verdade eu ampliei um pouco mais. Queria falar, tipo, sempre teve muitos eventos, seja eles esportivos ou de entretenimento, que foram tema de lançamentos especiais, né? Até o próprio Gerson falou do lance do Caprichoso e Garantido, que também são temas de Felipe eventos. que falou, não foi o O Gerson. Felipe, tema de. Enfim, é um evento muito grande, né? Pelo menos naquela região, na história do Brasil como um todo. E o Brasil e o mundo, né? Tem muitas histórias que não são tão conhecidas, não são muito contadas. Então eu queria saber se vocês conseguem pensar em algum tipo de evento, algum tipo de festa, de comemoração que gostariam talvez de ver como tema de um tênis. Timberland Barretos. Eu sabia que alguém ia falar. Que é isso, mano? Sabia que alguém ia mandar um rodeio de Barretos aqui. Não, acho que Timberland não podia ser uma bota tipo aquelas mais Chico Bento. Eu esqueci o nome. Zebu Jeans. Zebu. Zebu. Uma Uma Chelsea bota- Blue. Então, mas é bem capaz que já tenha, né? Você pode ter uma que deve vender ali com um carimbinho barretezão. Uhum. Meu Deus do céu. Esse nome é maravilhoso, mano. Aí atrás tem gravado em laser o mano que fica encostado com o pé na parede, assim, tá ligado? O cowboy. Que os caras E põem no. a mina no outro, Tem né? um evento que eu criei, só que eu não vou falar dele ainda, Isso. porque eu acho que vai ter colaboração com eles, né? Porque sou eu que tô criando o evento, e aí Com tem certeza. essa mesa de rapazes aqui que gostam muito de sapatos, então vocês vão ver aí o grande evento 2022. Não vou revelar o nome porque Tomara que em 2022 a gente possa voltar a frequentar eventos. Né? eu vou falar aqui o nome. É o Comic Co Experience. Aí Saudades. cada um faz Sabe o seu de si. julgamento aí. Mas tem um propósito o evento. Tem um fundo social. Tem. Tem. E aí, Gerson? Qual o evento que você gostaria de ver transformado em tênis? Queria ver a morte do Bolsonaro transformado em Meu tênis. Deus. Porra, ia ser louco, hein? A cabeçona rolando na Pelo menos Aquelas botas com a queira de ferro, tá ligado? cheio de sangue. Dar uma bicuda na cara dele. Fábio Lois, fala aí, um evento que você gostaria de ver transformado em tênis. Eu acho que tem alguns discos clássicos da música brasileira que mereciam virar tênis, virar produtos pra gente usar no dia a dia, fora camiseta, boneca, isso a gente já tem, eu pelo menos tenho bastante. Mas eu fico pensando que tinha aquela época dos festivais, né? Muita gente saiu dali. Eu estava lembrando esses tempos do Emílio Santiago. Eu vou falar só de gente antiga aqui. Rapaz. Mas a gente pode falar do Simonal, pode falar do Tom Zé, pode falar pode falar do Zimbo Trio, pode falar tem muita coisa. Do próprio Tim Maia. Então eu acho que a cultura dos festivais, né? De onde começaram a usar o termo música popular brasileira, eu acho que essa história não foi traduzida em produto,
para nenhuma geração. Não estou dizendo que é para fazer um 752 da Vulcabras do Tim Maia, não é isso. É contextualizar e também trazer para agora essa conversa, porque o Tim Maia não é um total desconhecido dessas gerações mais novas de brasileiros, então tem um caminho. Então eu fico pensando que os festivais, os grandes festivais da música popular brasileira, ou artistas famosos dessa época, não só Caetano e Gil, mas tem Elis, tem o Simonal, tem o Tim Maia. Ô, Fábio. Tem uma rapaziada, cara. Rapaziada, tem a Adriana e a rapaziada também. Também, a Adriana e a Rapa. Mas ela é mais nova. Rolou um filme recentemente, acho que é do Netflix, não sei, ou se foi vendido pro Netflix, mas é tipo um documentário de um festival de música brasileira que aconteceu nos anos 70, numa chácara, meio que no interior de São Paulo. Você já viu essa parada? Não. Então, não tô sabendo disso, não. Um festival de música brasileira, e aí eu ia falar pra você falar o nome dele, pra dar o nome aí, que você não falou festival nenhum. Pô, eu falei dos festivais em geral, porque... Festival dos festivais, quero dar. Eu tenho uma razão para não ter falado o nome de nenhum deles. Primeiro que dois dos grandes são ligados a um grande grupo de mídia brasileiro e a gente não está ganhando para falar deles. E outros 3, 4 são ligados a empresas do ramo petrolífero, etc e tal. Então não estamos ganhando essa grana para falar dos caras, não. O único importante são os festivais. O único festival dessa coisa que eu me lembro foi, eu acho que o último que a Globo fez, que teve lá TT Espíndola. Tinha um grupo de música infantil que chamava Os Abelhudos. Os Abelhudos são filhos dos Golden Boys, de dois dos irmãos dos Golden Boys ali, que eram da banda, de uma das formações de banda do Jorge Ben, quando ele ainda era o Jorge Benjor. Eu não lembro... do Jorge Benjor, quando ele ainda era o Jorge Ben, na verdade. Eu não tenho a menor lembrança da música, mas eu lembro que tinha esses abelhudos. Um festival de música bom que a Globo fez foi o Amigos também, né? Você tá levando... Isso é sério ou é barretezão? Mas você não gosta de música sertaneja, Fábio Luiz? Fábio, qual o problema seu com a música sertaneja? Aí eu vou falar o que meu pai sempre fala. Eu gosto de música caipira. Tinha um Carreiro e Pardinho, Trio Parada Dura, Titonic e Tinoco. Eles são... Não. Jaime Ra, o que é que você gostaria de ver transformado em tênis? Então, quando o Gui... Eu li a pergunta do Gui, ele não tinha editado ainda. E aí a resposta que eu preparei é um evento meio esportivo, que é uma parada que chama Chase Tag. Não sei se vocês já viram. World Chase Tag. É tipo um pega-pega parkour. E aí, sei lá, podia ter um tênis dele. Pega parkour. Ô, louco. Não, mas é evento em geral. Eu, quando eu fiz a pergunta, eu pensei desde, tipo, quermesse da igreja, tá ligado? Um bagulho que... Uma massinha de galo, né? Podia ser tipo... alguns pequenos legal. Detalhes, assim, de comidas que tem, sei lá... Arte marcial, pô. Que tem numa festa junina, por exemplo, que tem na quermesse, e tem mais alguma... Ah, não, e não foi por querer, mas agora eu até lembrei de uma matéria que fiz pro nosso site hoje, www.sneakersbr.co, de uma colaboração da Salomon com a The Broken Army, uma loja, e eles criaram um novo modelo, e essa primeira colorway é inspirada num evento que acontece nos Alpes Suíços, quando as vacas, que depois de 4 meses pastando nos Alpes, elas voltam às planícies. Aí quando elas voltam tem esse evento, as vacas todas meio ornamentadas, tipo umas vacas meio Midsommar. Elas saem e voltam vestidas? Tipo, sozinhas? Aí é loucura. Aí tipo, elas meio... mas podia ter um pack de São João só sobre comida de milho. Aí tem o tênis da pamonha, o tênis da canjica, o tênis do bolo de milho, o tênis do milho assado, do milho cozido, ia ser da hora. Estamos dando munição pra qualquer marca nacional aí explorar, hein? E eu lembrei de 2 coisas que já rolaram. Vans e Warped Tour, né? Já teve. E Nice Kicks, Adidas e Woodstock. Teve 2 Woodstock, inclusive, né? 2 pra Boost. Teve o da sola preta e o da sola branca. Teve os Adidas do Pharrell, do Festival das Cores lá, né? Do Hole. Bem polêmico isso aí, né? Do Hole Festival, porque ele fez primeiro o branco e depois fez os coloridos, e aí acusaram de apropriação. Aí deu um negócio ruim pra ele, né? Acusaram de apropriação cultural e tal. Mas enfim, eu acho que o Brasil tem muito dessas festas muito características, né? Até um lance meio local, que dependendo aí no futuro, quem sabe, né? Com o crescimento do mercado não surjam... mas vale dar o crédito aqui. A Guadalupe está celebrando os 10 anos deles, fazendo projetos todos ligados à cultura brasileira, né? Então já saiu o Converse do Bom Retiro, teve a cachaça de Jambu,
Eu tava com ela acesa até agora, que é a vela. Não dá. Agora, A vela de não tá focando. pitanga. Agora tá focando. É boa. Agora tá focando, meninas. A vela de pitanga, o que mais? Já teve um monte de coisa. E tem outras coisas que a gente já viu que não pode falar, mas que vão explorar bastante do que a gente falou aqui de cultura brasileira. Tem aí, um novo conceito em colaborações. Inclusive uma com o Snickers BR, já que o Pedro falou aqui, já que vai ter, a gente pode dizer, né? Vai ter uma colaboração com o Snickers BR. Olha aí, os brabo. Felipe Carvalho. Meu aniversário podia ser um evento. Mas seu aniversário não é um evento? Como assim? Acontece na mesma frequência que as Olimpíadas, e as Olimpíadas sempre têm produtos temáticos. Como assim? Então tá, vamos fazer. Você nasceu em ano bissexto, é isso? 29 Sim, de fevereiro. senhor. Mesmo dia do Marcos, mano. Que loucura. Ah lá. Aí, Não, ó, não, pronto, esse terceiro rapaz. elemento. Ainda, Eu, collab, Marcos. Jaime, Kamal e alguém. Achei que era o goleiro, Bolsominion, arrombado. Não, tá doido. Que isso, não. Tira esse povo daí, meu. Bora, Felipe. Vamos avançar, senão vai ter 35 horas esse podcast. Eu vou fazer a minha pergunta e a introdução dela já é meio que a minha resposta. Tá bom. Ah, beleza, valeu. Próximo. Falou. Vai. Não, é a minha resposta. Eu quero saber a de vocês. Ah, Tá bom? E recentemente foi lançada a versão low do Taichol, que é o tênis que o skatista Taichol Jones assina para Adidas Skateboarding, né? Anda Ele tinha muito. uma versão cano médio e cortaram esse cano e fizeram um tênis que eu achei que ficou bem mais da hora. E aí eu queria saber de vocês, se vocês lembram de outros momentos em que a versão OG, que é aquela que veio antes, que deu origem aos sucessores, supera que a versão dos sucessores supera as versões originais. Você prefere com cano cortado? Não, eu prefiro ele bem acabadinho. O cano cortado é o Sakai, eu já disse que não gostava no episódio passado. Inclusive, eu tenho aqui que retificar uma informação. Consegui o Air Jordan é verdade. Neutral Grey. Agora pode parar de usar o Air Jordan 1 Low Shadow. Consegui. Vi o Felipe na terça-feira, estava fazendo uso. Então, Tá tudo ok. Eu só substituí. Ó, vou te contar que a minha resposta, por falta de uma melhor, vai ser que nem a sua. Eu não tenho nenhum Taichon do primeiro, nem achava legal, e eu peguei o Low agora e achei bem da hora. Cara, Se for de- Fala aí, Jair. Quem fala? deixa que eu falo então. Para o meu, não é necessariamente algo que eu gosto muito, mas eu achei legal quando colocaram React no Air Max 270. Que o Air Max 270 em si eu não achava muito da hora. E o React eu achei que foi um upgradezinho tecnológico visual bacana. E falei também na terça-feira com o Gerson sobre o ZX2K Boost. Eu achei o 2.0 ainda mais legal. É verdade, esse daí é um exemplo que o 2K Boost, eu não gostava dele antes, o 2.0 ele é bem legal. Quem mais? Eu tenho um Cara, aqui. Fala aí. Desculpa, Gerson. Eu Eu falo por juro, último. eu pensei que o Gui fosse falar de algo da Vans, mas tem um tênis emblemático do skate mundial que é o Half Cab. Pô, aí ó. A história do Half Cab, ele tinha, primeiro que por conta da manobra, a manobra é um giro vindo de fake de 360 graus, né? Então tinha o Full Cab, seria o Caballero inteiro. Aí tinha um tênis do Caballero, né? O primeiro Cab ali, que era um cano bem alto. Aí a rapaziada do skate, num determinado momento dos anos 90, começou a cortar parte do cano e fechar com silver tape. E faziam isso com os tênis da Airwalk, faziam isso com os Vans, faziam com todas as marcas. E aí, acho que alguém da Vans percebeu aquilo e falou, mano, vamos fazer uma versão intermediária aí, ou uma nova versão com um cano um pouquinho mais baixo. E fizeram o Half Cab, que foi o tênis que estourou. No momento que aí eles tinham o cara que foi o skatista do ano e assinou com a Vans, que foi Mike Carroll, um dos donos da Girl Skateboards, da Girl da Chocolate. Também sócio da Lakai hoje em dia. Mas ele era um dos caras principais da Vans, Eu sabia que o Felipe estava esperando. Eu fiz por ele. E assim, era muito, principalmente na época que eu estava morando na Califórnia ali, era muito comum nessas lojinhas. Vocês falaram dessas outras lojas aí na Ásia e tal. Cara, as lojinhas da Vans, eu vi agora que vai ter uma loja da Vans no Conjunto Nacional. Da Paulista, né? Esqueci de comentar isso na nossa... Cara, demais. Só que as lojinhas da Vans era a lojinha pior do que a loja da Galeria do Rock. Não tirando, mas sendo sincero com a verdade do espaço. E então era muito fácil você encontrar
o Caballero, a primeira versão, você encontrava barato nas lojas da Vans. Os tênis sola caixa da Vans, que não pegaram num primeiro momento, e esse primeiro Caballero cano alto. O cano médio, quando o Mike Carroll começou a usar e virou moda, Mike Carroll usava, um outro skatista que hoje é designer na Adidas, Scott Johnson, usava também. Então, quando essa rapaziada usava, um outro skatista britânico, Cole Shipman, usava também o Vans Half Cab. Quando essa rapaziada começou a usar o tênis, não cortando o cano, mas já a versão nova, aí o Half Cab ficou caro e ninguém queria saber do Caballero, do Full Cab, né, do Caballero normal. Então foi uma mudança assim, como a pergunta... Quando esse tênis comemorou 20 anos, eles lançaram o Full Cab, lançaram a versão do Full Cab cortada e com aplicado Silver Tape. Então foi com a Supreme, né? Então foi com a Supreme. Era cortados pelo próprio Caballero e colocada a fita e o resto do cano ia junto, inclusive. Esse cara é muito legal, mano. Caballero é demais. E o pior é que você pensou que eu ia falar disso e eu não passou pela minha cabeça falar, mas passou pela minha cabeça o assunto quando o Felipe falou do Blazer Low da Sacai, que era cortado e ele não gostava. Na hora eu pensei, mas de fato, o Half Cab é melhor. Se eu tenho um parceiro que é fã da Vans, é você, Gui. É você, mano. Quem mais? Vai, Gerson. Um tênis que eu tenho falado bastante aqui nesses dias, eu acho que ele é melhor, mas eu não sei se é tão melhor, que é o LeBron 8. O LeBron 8 normal é da hora e o Low eu acho que é mais da hora. Mas eu acho um tênis que é completamente diferente e muito mais da hora é o Kobe 9, mano. Ele era muito alto, muito horrível. Aquela língua e até a virilha. E aí depois que fizeram a versão Elite baixinha, ele ficou muito bonito. Tanto que o 10 nasce baixo já, né? Então o 10 eu acho muito da hora também. Então o Kobe 9 Low é muito melhor do que o primeiro, que é o Super Extra High. Caralho, eu lembrei de um KD que o próprio Kevin Durant usou em jogo, que, mano, o bagulho ia quase até o joelho. Vocês já viram essa foto, mano? Eu vou providenciar lá aqui pra aparecer na tela de quem vê no YouTube, porque era daquela geração do KD, que o cano subia bem rente a perna, né? Era um lance bem tecnológico, meio performance, e o Kevin Durant usou que o cano ia, mano, quase até o joelho, era tipo a bota da era a bota da Mary J. Blige. Fora que o tênis dele já é tamanho, sei lá, 47. É tipo isso. Não, acho que é mais. Só uma pergunta aqui, vocês não pegam mal com tênis de basquete, que em tese você tem que proteger certas áreas ali, pro skate também em alguns momentos, você tem que proteger o pé, tênis cano baixo para basquete, vocês não acham esquisito? Eu acho. Cara, mas eu sei que eu sou velho, né? Então... Eu acho que é mais efetivo pro skate do que pro basquete, o cano alto. Os caras são muito pesados, cara. A queda de um cara desse, de 1,5 m, o cara tem, tipo, 120 quilos, não é um tênis que vai segurar o tornozelo no lugar. Quebra a canela, né, Gerson, se o tênis estiver bem preso. Meu Deus. Os caras estão usando... Tem uns caras que preferem, né, jogar de low. Eu sempre acho esquisito. Quando eu assistindo uma partida, eu vejo o cano baixo, ainda me causa um estranhamento. É uma proteção que o Curry sempre usa, né? Que ela tem umas placas metálicas laterais para segurar esse movimento do tornozelo. Então o tênis pode ser mais baixo porque tem esse dispositivo, hein? Eu ia falar que, tipo, usando o exemplo do Felipe e do Fábio, né? Skate, Olimpíadas, performance, esporte, né? Quando o produto é feito para você praticar uma atividade, a geração seguinte tende a ser melhor, né? Que é tipo uma versão melhorada da anterior. E aí, eu, quando, sei lá, ficava sempre atrás do tênis de corrida mais recente, ou, sei lá, da chuteira, por mais que ele não fosse bonito, né? Porque você precisa daquilo para aquela prática, você acaba de tanto usar, tipo, meio que simpatizando com ele e gostando, assim. Então, se for falar de esporte, ou, né, dessas práticas específicas, eu acho que o novo vai ser sempre melhor. A evolução constante, né? É que eu trouxe isso daí. Melhor, mas não nossa, necessariamente tipo, de, mais sei lá, bonito, gostar né? mais do OG e tal. Então eu quis dizer que de achar bonito, porque assim, tipo, de tanto você usar pela necessidade, eu acho que você acaba se acostumando. Se assim, adaptando, às vezes, até, sei lá. Não, eu tô falando do gosto mesmo. De tanto usar, você começa a gostar dele, tá ligado? Porque você precisa dele. Vou falar um de performance que acabou de sair, que eu achei a geração nova mais bonita do que a anterior, os Adios Pro. Achei o novo muito mais bonito do que o anterior, muito mais. E é bonito real mesmo, assim. Bonito. E eu tenho usado o meu, não para correr, mas para fazer algumas caminhadas mais longas aí, e é bem da hora. Bem da hora mesmo. E achei o esquema de cores bem bonito.
Tanto o X quanto o outro, os dois são muito bonitos. Bom, agora chegando ao tema principal dessa edição do nosso bate-papo quinzenal, que eu batizei de Encontros, Conflitos de Geração e os Novos Papéis dos OG. E aí, quando eu tô falando de OG, eu tô falando das pessoas e não dos tênis, porque conflito de gerações é um assunto que sempre rende muita polêmica, né? Recentemente a internet brasileira foi bombardeada pelo termo cringe, e apesar dessa altura do campeonato ser quase certo que todo mundo sabe o que é cringe, ou que acabou virando essa expressão aqui no Brasil, o Designer, o nosso millennial mais millennial, vai trazer pra gente uma explicação bem rápida a respeito. O que é cringe, Designer? Cringe, basicamente, é aquele lance que te faz a vergonha alheia, entendeu? É um negócio que é vergonhoso, que já tá fora de... Já é antiquado, vamos dizer assim. E acho que é um passo além do antiquado. É tão antiquado que faz você sentir vergonha alheia, né? Sim. Faz os novinhos sentirem vergonha alheia. E aí, o nosso time, por enquanto, é formado basicamente por millennials, como Designer, alguns representantes da geração X e acho que majoritariamente pelo tal dos Xennials, que seriam a transição entre a geração X e os millennials, que às vezes se comportam como um, às vezes se comportam como o outro. E tem também o estagiário, né, que é o nosso único representante da bendita geração Z. E aí, embate de gerações é algo muito comum e até bastante esperado quando a gente analisa a história da humanidade, né? Muitas vezes foram esses embates entre gerações que fizeram limites serem quebrados, paradigmas alterados e por aí vai. Aproveitando a presença do nosso ilustríssimo convidado mestre Jedi, como várias pessoas falam no Twitter, Fábio Luiz, que transita em diversos universos, né? Teve e sempre terá a briga dos velhos contra os novos skatistas, dos rappers old school contra os trappers. E assim por diante. É isso, Fábio Luiz? Tem essas brigas aí? Essas tretas sempre existiram e vão continuar existindo. Dos produtores musicais que gostam de equipamento analógico contra os que são 100% high-tech digital. Sempre tem isso, não tem? Eu sei que essas tretas existem, mas eu sempre acho que tem um caminho intermediário para tudo que a gente vai fazer. Então, você é o isentão. Não é uma questão de isenção, não. Tem muita coisa nova do rap que eu não gosto, tem muita atitude de skatista mais novo, assim, que eu também não gosto, mas eu fico pensando que a gente está sempre se repetindo, sabe? Então, rapaziada do trap, que gosta do, como diria o Kamal, do chimbal dançando, né, dos hi-hat dançando, essa história do chimbal, do hi-hat em triplet, isso existe desde do Two Live Crew, desde os anos 80, no rap feito no sul dos Estados Unidos, e a Flórida é considerada sul dos Estados Unidos, né? Então, você pega o Two Live Crew, que já era música com apelo sexual lá em cima, falando do tamanho da bunda das minas e tal, já era essa história. Então, tem muita coisa que a gente tem que sempre levar em consideração a história. Mas calma que você está avançando nessa discussão. A Flórida é o sul dos Estados Unidos ou o norte do Brasil? Você tá querendo me arranjar uma confusão, é isso? Calma. É um e outro, consequentemente. Bora avançar aqui. Então, com a cultura sneaker não seria diferente. Tem sempre os novinhos que defendem o Jordan Mid como sendo a porta de entrada na cultura sneakerhead. A velha guarda que reclama da qualidade dos materiais dos tênis de plástico. Ou de não conseguir comprar mais um par. E assim a gente vai, dia após dia, uma briga atrás da outra. Por outro lado, muitos dos OG de hoje, ou seja, as pessoas velha guarda, velha escola, que são considerados velhos, boomers, ou qualquer termo que o valha por essa nova geração, começaram a ocupar cargos de muita importância em grandes empresas, como é o caso, por exemplo, do Virgil Abloh na Louis Vuitton, do Kim Jones na Dior, do Kanye West na sua Yeezy, por aí vai. Gente sobre a qual a gente já falou bastante aqui nesse podcast e que tem promovido uma espécie de hackeamento, se é que essa palavra existe, do sistema, levando códigos das culturas que nasceram nas ruas para ambientes que eram dominados antes somente pelos executivos especializados em fazer planilha. E, por consequência, essa galera mais velha acaba influenciando muitos dos novinhos que dão as caras na internet, né? A gente mesmo já foi acusado aqui nesse podcast de ser um bando de velho reclamão, mesmo que isso tenha sido uma brincadeira de um ouvinte, e é desse eterno conflito entre noobs e OG que surgem as minhas perguntas da edição. Quero saber,
qual é o papel dessa velha guarda ou desses OG na perpetuação de uma cultura, seja ela qual for? Fábio Luiz, o que é que você, que é um rapper com mais de 40 anos, tem a oferecer, na sua opinião, para essa nova geração de músicos, produtores e afins, que às vezes está, para usar o termo popular, cagando e andando para quem veio antes deles? A primeira coisa, por conta da minha experiência, que eu posso oferecer para as gerações mais novas, é tudo que eu aprendi nesse tempo, né? Porque tem uma parte que nunca muda, né? Que é a parte comercial. A gente usa para baixo e para cima esse termo de arte comercial e tal. A gente faz a música uma vez só e ganha dinheiro toda vez que essa música é repetida, né? Quando ela é tocada num serviço de streaming ou toca na rádio, porque tem as taxas de sincronização e execução e tal. Então, a primeira coisa que eu posso ajudar essa rapaziada mais nova, e é o que eu faço na minha empresa, é ajudar com a parte executiva e com a parte comercial do negócio. Falar, olha, você está fazendo um disco, mas você vai ganhar isso aqui toda vez que tocar no Spotify. Então, se você tiver bilhões de streams, você não vai ganhar muito dinheiro, você tem que saber isso. Então, os números não significam muita coisa do ponto de vista financeiro. Significam exposição, alcance, mas não grana. Então, eu penso que essa é uma das coisas que eu sempre ajudo a rapaziada. E tem também a história de você ter batido, no meu caso, ter batido tanta cabeça na parede, e eu trouxe muito do que eu aprendi do skate, eu trouxe para a música, né? Então, essa história de bater a cabeça no processo até chegar no que você quer, você consegue perceber isso em outros artistas. Você sabe quando o cara está batendo cabeça e você está entendendo o processo dele. De repente tem coisa que, por conta do tempo que eu tenho, pela experiência que eu tenho, eu sei onde ele está querendo chegar. Ele ainda não descobriu totalmente. Então, minha cara é ajudá-lo. Minha cara é virar para ele e falar assim, olha, esse caminho aqui. Ô, Gerson, emendando aqui nessa resposta do Fábio, o que é que você, como um sneakerhead OG, terceiro mais velho dessa sala aqui, acha que nós temos a oferecer para essa nova geração, no sentido de perpetuar a cultura, né? A cultura se faz dessa passagem de bastão. Tem sempre uma geração mais velha que passa o bastão para uma geração mais nova e nessa passagem rolam os conflitos. O que você acha que é o seu papel? Cara, é bem foda isso, porque eu lembro que quando eu era pivete, eu vi os caras mais velhos que falavam, nada de agora presta, só eu quero da minha época que era legal. A música de agora é uma merda, a música do meu tempo é que era bom. As chuteiras na minha época era melhor que agora, não sei o quê. E eu prometi pra mim mesmo que eu não seria esse cara chato que só na minha época era bom. Então eu preciso entender o que tem de legal hoje em dia, de fato, assim. E aí acho que é muito do que o Fábio tava falando, a gente já consumiu coisas diferentes em épocas diferentes e de formatos diferentes, né? Mídias diferentes. E aí, até um pouco do que o Fábio falou, acho que tem uma outra parte que eu até pedi a opinião dele depois, se o consumo não é diferente hoje em dia, e isso acaba impactando no comercial, né? E, por exemplo, eu não sei da sua filha, Fábio, mas a minha, por exemplo, ela jamais escutou um álbum de alguém. E mesmo Olivia Rodrigo, que ela tem ouvido muito, ela não escuta um álbum. Que menina da Disney, que todas elas adoram. Isso. E aí, poucas vezes eles escutam uma música inteira. Então, tem esse lance da galera fazer música de 2 minutos, por exemplo, para poder ter mais repetições. E aí, acho que fazendo um paralelo com os tênis, é meio que disso, assim, de hoje em dia, o consumo de quantidade é muito importante para a galera que gosta de tênis, né? Tem que se mostrar que, tem até os comentários de quantos tênis você precisa ter para se tornar um sneakerhead, sabe? Então, acho que o nosso papel nisso tudo eu acho que, sem querer pagar de cagar regra de professor, mas de ensinar a partir de tudo aquilo que a gente deu. Tipo, cara, você não precisa ter 10 tênis para ser sneakerhead, você só precisa gostar de tênis. Você não precisa ficar ouvindo 15 segundos de cada música, sabe? Tipo, entende o que a pessoa quis fazer, entende por que é esse álbum. Eu acho que o nosso papel é disso, assim. Eu foda falar que hoje em dia eu sou o cara mais velho, mas de fato eu sou, né? Tipo, e porra, tem minha filha que eu tenho que educar em todos os sentidos. Então, acho que o nosso papel é isso, é de falar, beleza, hoje em dia é assim, na minha época não era. Será que tá certo hoje? Será que na minha época era certo? O que é certo? Porque, tipo, eu ouvia os caras mais velhos falando e eu não concordava com eles naquela época.
Por que minha filha tem que concordar comigo hoje? Verdade. Hoje, Você tem que chegar e falar, ó, essa parada que você falou aí, tipo, do consumo mesmo de mídia, é total reflexo desse tanto de coisa que a gente é bombardeado hoje, né? Tipo, tanto de informação que a gente tem. Acho que até pra gente absorver a informação antes era mais fácil, porque a gente entrava num site e lia. Hoje você tá ali no Instagram rodando uma pá de informação e é muita informação mesmo, tá ligado? É muita coisa. Tipo, a cada rolada de tela você tem uma nova informação. Ó, posso Antes trazer você um ficava dado, assim, mano. um dado que corrobora aí com essa teoria do Felipe, nosso, do Snickersberg, que eu vi hoje e me chamou muita atenção. Ao longo dos anos, a audiência do site Snickersberg nunca se alterou muito, assim. Por exemplo, a chegada do Facebook nunca alterou muito. A gente sempre teve uma audiência média meio padrão. Exceto o ano passado, né, que teve uma explosão de audiência, tipo, dobrou 3 meses seguidos, assim, pelas pessoas estarem em casa, tendo que consumir alguma coisa, e foi um reflexo natural. Mas uma coisa que se alterou muito ao longo dos anos na audiência do Snickersberg foi o tempo em que as pessoas ficam dentro do site. No começo, a gente já chegou a ter navegação média de 7 minutos. Uau. As pessoas passavam 7 minutos dentro do Snickersberg, liam uma nota, lia outra, lia outra, lia outra. Hoje em dia, a média do último mês foi 1 minuto e 1 segundo. Ou seja, a pessoa entra, lê uma notícia e vai embora. Porque não tem mais tempo de consumir. Não tem tempo de ouvir uma música que passe de 2 minutos, não tem tempo de ler. Por outro lado, a gente vê um movimento contrário a isso, né? Os sites internacionais e até a gente investindo cada vez mais em conteúdo parrudo, assim, em De matérias longa duração. longas que, beleza, você não lê naquele 1 minuto que você entra, mas você entra várias vezes de 1 minuto para ler a mesma coisa. Então você vai lendo picotado. E é isso tipo assistir o Irlandês no Netflix. Você assiste ou 20 dias, porque é um filme de 5 horas. É um seriado, assim como os da Disney agora. Na verdade, Então, são é filmes isso, de eu ia 5 falar horas. isso. A Marvel tá fazendo filme de 5 horas para as pessoas consumirem 40 minutos por semana, porque tá todo mundo, apesar de em casa ainda, a maioria, nessa coisa frenética de consumir picado, né? Jaime Ha, o que é que mais incomoda você nas gerações que vieram depois de você no que se refere às culturas que você consome? Eu nem tô falando só de tênis, assim. O que mais você gosta de consumir? Eu prefiro ser um velho reclamão do que passar vergonha na internet falando que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Tá rolando Ou isso? que eu sou responsável por uma coisa que eu não fui eu, que eu não tenho crédito. E você, Felipe Carvalho, estamos indo na escadinha decrescente aqui da idade. Você que, apesar de ser um dos mais novos aqui, foi um dos que primeiro começou a consumir Snickersbr. Lá no comecinho, acompanhou várias modificações de internet 2.0, quando era o blog cheio de comentários, passou pelo fórum. E a gente tá vendo a cultura dos fóruns voltar, né? Discord nada mais é do que um fórum. Reddit nada mais é do que um fórum versão turbinada 2021. Mas o que é que incomoda você nessa nova geração de consumidores das culturas que você gosta? Eu acho que é justamente esse fato de, tipo, você sempre ter a informação meio incompleta, sabe? Tipo, isso aí é uma parada que eu vejo até em mim. Muitas coisas eu só sei pela metade. Tipo, antes quando a parada, sei lá, tava efervescente em mim do negócio de tênis e tal, e eu era mais novo e tinha mais tempo pra consumir esse tipo de conteúdo, eu entrava lá e lia e tal. É isso, tipo, consumo rápido, tipo, e não é uma culpa só dessa geração, tipo, a gente tá sendo empurrado pra esse tipo de consumir o conteúdo dessa forma, sabe? E o que me incomoda é justamente isso, tipo, da informação sempre tá pela metade, tipo, a parada não vir completa, e às vezes, sei lá, e às vezes disseminada... A soberba do jovem. Então, às vezes disseminada desse jeito errado, né? A pessoa consome metade e dissemina só a metade, e aquela metade vai se diluindo em metades cada vez menores. E tem um bagulho também que eu vejo, minha filha fala às vezes, eu vejo outras crianças da idade dela falar, mas tipo, mas não precisa saber tudo isso não precisa saber tudo isso de tênis, não precisa saber tudo isso de história, não precisa saber tudo isso de português. De não se aprofundar. De não se aprofundar em nada. Aí eu não sei se é um bagulho meio que da idade, ou se vai ser uma geração nova, que, beleza, não precisa saber muito de nada. Vai fazer o que da vida? Tipo, vai viver de arroz e feijão, sabe? Não, mas então, não precisa saber muito de nada, mas sabe pouco de tudo. Então acaba tendo, talvez, mais flexibilidade do que uma geração como a nossa, que virou... Hoje eu tive essa conversa na hora do almoço com um casal de amigos que veio de Recife, dentistas assim como eu, que a minha amiga quebrou o pé. E ela foi no ortopedista, que não fez o procedimento e encaminhou para um segundo ortopedista especialista em pé. Então, assim, ortopedista tem especialista em mão, especialista em pé,
E aí, especialista em dedo da mão, em dedo do pé. Então, era uma geração de muito especialista do especialista do especialista. Talvez a nova geração vai ser uma geração de generalistas. Não sabe muito de nada. E Os acha que... oceanos rasos, né, que falam. Ou sabe um pouco de tudo. Então, não sabe muito de nada, mas sabe um pouco de tudo. Chega uma hora igual agora, tem que usar uma vacina, faz o quê? Pega uma ampola aí, pega um êmbolo, uma agulha. Não precisa saber tudo. Eu acho que tem as técnicas que o processo não permite uma mudança nesse grau aí. Acho que a gente... mas acho que tem essas coisas da economia criativa que a gente tem visto cada vez mais isso, assim, as bio de Instagram, a pessoa é diretor criativo, designer, músico, fotógrafo, e para eles tá tudo bem ser assim, né? Aí eu quero agora fazer o contraponto com o mais novo desse fórum aqui, que é ao mesmo tempo um dos que tem a cabeça mais velha. Designer, o que é que tem de positivo nessas novas gerações de sneakerheads e de adeptos da cultura urbana em geral? O que você acha? Para não ficar só reclamando assim, o que é legal? Você falou com a pessoa errada, que positivo não tem nada, mano. Por isso que eu perguntei. Que é o mais novo que a cabeça de mais velho. Acho que sempre traz coisa nova, faz com que o mercado, de certa forma, cresça, né? Quanto essa molecada é o que tá criando um volume, né? De certa forma. A coisa tá, querendo ou não, sendo popularizada, não sei por quanto tempo vai ficar popular, né? Mas sei lá, é engraçado. Faz uns 2 anos, né? Que eu estava lá em território espírito santense. Achei que já ia falar das viagens. Faz viagem nacional também. Famoso território capixaba. Foda, mano. E eu tava no shopping, né? E tinha esse grupinho. Sei lá, eu lembro também quando eu tinha uns 13, 14 anos que ia dar rolê no shopping com os amigos, né? Ia no cinema, ia no boliche. E tinha um grupinho dessa molecadinha. E eles estavam meio que no celular, acho que ligando pra o pai que ia buscar todo mundo, coisa assim. E um dos moleques de longe, assim, meio que eu vi ele cochichando e apontando. E eu falei, mano, ele tá apontando pra mim. Tá estranho isso aí. E eram, sei lá, uns moleques de uns 13 anos de idade. Talvez até menos alguns. E ele, putz, é do Snickers BR, né? E era engraçado, porque eu tava no Espírito Santo e eles estavam muito nessa, mano, o que esse moleque lá de São Paulo que tem um canal no YouTube que fala de tênis tá fazendo aqui? E alguns deles, uma hora eles meio que se afastaram e eu sentei do lado de um deles e meio que puxei assunto. E eu lembro que ele até perguntou, tipo, o que eu achava da Ous, porque ele tava com tênis da Ous e acho que ele tava meio que começando a andar de skate também, alguma coisa assim. E eu lembro que eu falei muito, tentei meio que aflorar esse desejo, né, de procurar as coisas que de fato gosta, que fazem sentido para cada um deles, né, de não querer só consumir determinado produto, mas o lance sempre vai ter o conflito, né? Sempre vai ter essa parada da diferença de pensamento, de desejos, até voltando aí às coisas que vocês falaram das perguntas anteriores, isso de ver que a molecada muitas vezes está consumindo as coisas de uma forma rasa mesmo. Porque, querendo ou não, eu tenho hoje 28 anos. Comecei a mexer de fato na internet perto dos 15, que é quando eu comecei a ter a banda larga mesmo, mais um quando pouquinho parou de beber, assim, naquela mesma época. Na mesma Mas época. um pouquinho antes, estava ali, né, esperando da meia-noite para conseguir usar a internet de escada. E tal. E, eu e tenho vários amigos que a gente valorizava muito isso, né, tipo, é o tempo que a gente tem para consumir alguma coisa. Eu lembro de ficar, seja no Wikipedia, seja num blog, seja num site. Na Deep Web. Que você sabe coisa da internet que até Deus duvida. Você ficava procurando, e querendo ou não, lógico, não tinha YouTube na época, né? Então era a forma da gente adquirir esse conhecimento, né? Então era lendo, e era uma época que muitas informações eram escassas, né? Tipo, tinha muitas coisas que a gente tinha que buscar em outra língua, em outro idioma, então a gente usava o quê? Google Translate. O Google Translate era muito pior do que é hoje. Mas a gente se virava. Eu me virava. E hoje é muito foda ver, às vezes, nos comentários do Snickers BR, o bagulho tá escrito na legenda. E a pessoa não se dá o trabalho de ler a legenda de 2 estrofes, mano. Então, o que me incomoda é ver que muita gente consome as coisas de uma forma muito rasa e que perderam um pouco dessa sede mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que, no fim das contas, a gente também só enxerga a superfície das coisas, e tem muita gente que não tá interagindo
no nosso Instagram, no nosso YouTube e afins, que compartilham dos nossos desejos por procurar as coisas mais a fundo e que elas simplesmente não se manifestam. Então, eu ia falar isso. Que pra de mim, qualquer forma, o nosso papel é esse, da gente tentar realmente... continuar alimentando quem quer se alimentar. Exato, É a gente isso. E, deixa por muito claro consequência, isso. os outros vão pegar alguma rebarba. Eu ia falar isso, que se eu vejo alguma coisa de positivo, é o volume. Porque eu acho que, assim, quanto mais gente se aproxima, no final das contas, nem todo mundo vai ficar, mas maior a chance de ficar uma parcela considerável de pessoas que vão perpetuar aquela cultura. Então, assim, vai passar a moda de quem só se aproximou dos Jordan pelos TikTokers, mas, sei lá, se foram 100 e ficarem 10 daqueles e continuarem interessados na cultura, eu acho que já tá valendo. E que esses 10 saibam quem é o responsável por eles gostarem, né? Tem que Miguel. apontar o cara. Aqui, ó. Aqui, ó. Até tô com o boné dele hoje, ó. Mickey Jordan, é ele mesmo. É o Não, cara, isso aí mano. no mundo inteiro, mas no Brasil. Afinal de contas, é o Mickey Jordan ou o Bart Jordan? É os dois. Hoje eu tô no clima de mistura. Hoje eu tô no clima. Mistura do Brasil com o Aqui, ó. Egito. Ó, tá aqui, ó. O rapaz. Aí, Aí, Não ó. tá focando, não tá Tá focando. focando, menina. Mas enfim. Mas aí, pra gente encerrar esse assunto que renderia muitas horas de discussão, e eu não quero que fique essa imagem dos velhos reclamão, porque eu não sou, de fato, eu não acho que a gente é assim, não é só os velhos reclamão, tá falando dos pontos, tentando falar dos pontos positivos, dos pontos negativos. Acho que algumas coisas são inegáveis, como essa cultura do consumo picotada, né, que o Gerson falou. Acho que é uma coisa muito TikToker e que vai piorar agora porque o Instagram anunciou que não é mais uma rede social de foto. O Instagram anunciou basicamente que é uma rede social de vídeos engraçados, de produtores de conteúdo e de compras. E tá fudido. O Gui agora vai ter que fazer dancinhas para Tá todo mundo fudido. No fim das contas, todo mundo vai ter que literalmente se virar nos 30. Nossa, será que o Faustão foi o precursor do TikTok? Funcionário, né? Como se vira nos 30? E era 30 segundos, né, pra se virar. É Tá isso aí. pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Como que é a dança do gato? É o gato louco, pô. Gato louco, dança do gato louco. O Faustão tá fazendo falta, né? Bom, mas para encerrar, como eu ia dizendo, eu quero saber de cada um de vocês qual é o papel dos sneakerheads OG nesse atual cenário da cultura dos tênis. Acho que é muito desse lance de continuar gostando dos tênis e da história que eles contam. E apresentar a coisa como, de fato, uma cultura, ou pelo menos como um conglomerado de muitas culturas. É um ponto de encontro de várias culturas, né? Então, acho que é isso, de falar para as pessoas, conseguir demonstrar, né, da onde que veio esse nosso interesse e que caso elas também, esse interesse também seja despertado nelas, que são bem-vindas. Jaime, você, sneakerhead OG, qual o seu papel nessa cultura atual? Eu acho que, sei lá, é o que já se falou, assim, de explicar que a história vai muito além de uma foto. Tipo, não é só uma foto que deveria fazer você querer, tipo, pode ser, mas na maioria das vezes não. De você querer ter um tênis ou se interessar por ele, assim. Tem muita coisa por trás que a galera não tá nem arranhando, porque é aquilo que o Felipe falou, tipo, passa muito rápido, então você não se aprofunda nas histórias. Eu acho que era isso que eu queria falar. Felipe Farvalho. Cara, eu acho que tá aberto a discutir, contar as coisas que, sei lá, essa galera também não viu, porque tem coisa que a gente viveu e que eles não viveram, e coisa que eles vão viver, e sei lá. Tipo, tá aberto a discussão e ouvir também essa galera e eles ouvirem a gente, tipo, é uma troca. Acho que esse lance é importante, né, de não se colocar num pedestal de eu sei, você não sabe. Entendeu? E compartilhar essas coisas mesmo, tipo, as coisas que aconteceram lá e que não estão escritas na internet, sabe? Porque tem muita história que, tipo, que até eu já contei aqui, que outras pessoas já contaram aqui no podcast, e que, tipo, elas não são escritas, mas que elas aconteceram, tá ligado? E que foram, querendo ou não, momentos importantes aqui pro nosso cenário brasileiro. É que hoje já tá acabando, mas no dia que tiver mais tempo, você conta como você conheceu o Gui. Essa é uma história boa. Essa é uma história boa. Gerson, fala. Cara, acho que vocês já resumiram, assim, eu vou chover no molhado. Eu acho que nosso papel é aprender com os mais novos, e aí como a gente vai ter mais
conteúdo por ter vivido mais tempo, tentar resumir isso e tentar explicar para quem quer entender. E aí, dois juntos, construir um universo melhor. Acho que o maior desafio para a gente, principalmente enquanto produtores de conteúdo, é encontrar o formato de passar essa mensagem sem ser o tiozão chato que acha que sabe tudo, né? Assim, não cair na armadilha da dancinha de TikTok, mas não virar o chatão que vai dizer eu sei, você não sabe, e só o que eu sei interessa. Acho que uma coisa que a molecada tinha que aprender rapidinho, sem querer te cortar te cortando, é que chamar a gente de tiozão reclamão tem um grande equívoco que é reclamão eu sempre fui desde novinho. Só fiquei tiozão. Tá ficando. Chato. Tá ficando. Aí eu queria encerrar com a opinião do Fábio, que assim, deste time aqui, querendo ou não, se assumindo ou não como tal, o sneakerhead mais OG, porque eu me lembro do meu primeiro contato pessoal com o Fábio. Eu já conhecia a vida e obra de Parte 1, e o primeiro editor da revista que trabalhou comigo, o Léo, era muito, muito fã do Fábio, e seguia no Twitter, e sempre falava do Parte 1. E eu, da minha ignorância lá de Recife, conheci Parte 1 do projeto do Brasil Custom Series e tal. Depois que eu fui conhecer as outras coisas. Mas eu me lembro que quando a gente estava produzindo a primeira revista SBR, o Narciso da OUS me mandou mensagem falando, a gente vai lançar o tênis do Parte 1, tal, vamos fazer uma matéria. E aí eu falei, puta, vamos fazer matéria. Ele falou, eu vou pedir para alguém entregar o sample do tênis aí onde você tá, me passa o endereço. Aí eu passei o endereço, achei que era alguém X, aí me interfonaram e falaram, tem uma pessoa aqui querendo entregar uns tênis para você. E eu tava, sei lá, fazendo alguma coisa da revista, eu falei, não, beleza, pede para deixar aí, depois eu pego. Aí ele falou que quer que você desça. Aí eu desci, era o Fábio, e nessa a gente ficou 3 horas falando de tênis, que o Fábio foi resgatar do primeiro tênis que o pai dele comprou para ele andar de skate e tal. E aí, Fábio, eu queria que você contasse, assim, para finalizar esse blocão com o Sneakerhead OG, dessas suas memórias, assim, dos tênis que marcaram sua vida e de como você acha que tem que ser o comportamento de um OG na passada do bastão do conhecimento sobre a sua cultura para quem está chegando agora. Putz, eu acho que uma coisa que a rapaziada tem um pouquinho mais de experiência, para não falar a idade, em qualquer cultura, é mostrar a importância das coisas, a importância de você... A primeira coisa é a importância de gostar do que você faz. Se você coleciona tênis, o termo não é colecionar. Putz, eu curto o design de tênis. Eu vejo um tênis que eu acho bonito, eu compro. E procuro me informar sobre toda a história daquele produto, etc e tal. As coisas que a gente já conversou, Ricardo. Os produtos têm uma alma, né? São pessoas trabalhando. O cara pensou naquela cor, naquele corte ali no cabedal e tal. Então, uma coisa que eu aprendi com meu pai, sigo aprendendo com ele. Meu pai era um cara muito tranquilão, muito humilde. Então a parada dele era assim, putz, ele sentou comigo para eu explicar para ele por que o tênis rainha futebol de salão não ia dar para eu andar de skate do mesmo jeito que o Airwalk, que na época custava quase $100. Tudo bem que o dólar era R$1 e pouco, mas eu tive que explicar isso para ele. Pô, mas esse tênis não dá, porque esse aí eu vou lá e compro lá na cooperativa, até perto da sua casa, chefe. Vou lá na cooperativa, eu compro 3 pares para você, você tem 1 mês e meio, 2 meses aí. Se tênis na lista vai embora muito rápido, vai comprar um tênis de $100. Eu falei, não, pai, mas esse tênis foi desenhado para isso. Então, talvez seja um pouco a arte do convencimento, mas eu tive que explicar para o meu pai por que eu tinha que usar aquela coisa específica. E eu lembro de todas as histórias, de quando eu comprei o AC300 da Adidas, porque o Beto Ordai, um skatista do centro de São Paulo, usava. Quando o Marathon lá da Adidas, meu irmão comprou e eu queria também. Aí... primeiro tênis que eu tive de um tenista preto, do Yannick Noah, era o tênis da Lecoq Sportif. Então eu lembro de todas essas coisas e acho que é aquela história, o Sabotage tem uma história muito engraçada, uma coisa que ele falava que é muito legal e acho que tem a ver com tudo isso que a gente vive aqui, nos tênis, no skate, na música. Ele falava, porra, Rudinho, na minha época lá que eu comecei a rimar lá com seu irmão, o bagulho não tinha o nome, era só uma criatividade. Então tem muito disso. Eu não sabia que eu era... um sneakerhead. O termo não existia, mas o fato de eu acompanhar a carreira do Yannick Noah, tenista preto, francês, porque ele tinha um tênis, esse tênis não vendeu bem no Brasil e tinha baratinho na Dick Calçados, na Silva Bueno, no caminho de volta da escola, sabe? Por conta disso, eu ia buscar as informações e não existia internet, não tinha muito como saber.
era uma parada meio... você não tinha como saber. Sabia que, domingo no Show do Esporte vai ter uma partida de tênis com o Yannick Noah. Aí você assistia lá com meu pai, no Luciano do Vale, falando, o Yannick Noah jogando, e ele usando o tênis que eu tinha comprado baratinho ali na loja de perto de casa. Então, eu falo da história da alma dos produtos, porque todo produto ele ajuda a contar uma história. Então, tem aquele... Porra, eu já, assim, falar para vocês, eu não tinha grana, cara, já usei Lecheval. Então, quando eu fui para os Estados Unidos da primeira vez, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um Reebok cano alto, que era o que eu não tinha nos anos 80. Porque eu tinha que usar essa foi uma das primeiras histórias que você me contou, que quando você viajou, você trouxe o look do Nas da capa do disco para você e seu irmão. Nossa, quando eu comprei o ACD, igual o Nike que o Nas tinha usado, eu liguei pro meu irmão e falei, Júnior, achei aqui. Júnior, para quem não sabe, é o Happy Hood. Eu comprei logo 4 pares. Eu falei, Júnior, é 9,5, comprei. Se calça 10 é o 9,5. Tô comprando 2,10, 2,9,5. Agora a gente vai ter esse negócio. Porque não tinha aqui no Brasil, era mais difícil. Mas eu percebo que até a minha história, de repente, de começar a desenhar tênis e tal, vem porque quando eu era mais novo, eu queria ter os tênis, mas eu não tinha grana. Eu estudava numa escola cara. E eu não, assim, minha família não tinha tanta grana e eu sabia que eu não podia ter nota baixa e não podia abusar, né? Então, quando eu tive a oportunidade, fazendo a conta exata, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, dos $3.000 que eu tinha, eu gastei uns $2.000 em tênis. Eu comprei, esse dia eu comprei uns 5 pares de tênis diferentes. Eu lembro que teve uma série da Nike chamada Indestruct, que o tênis era alguma colaboração com uma marca de pneus. Voltou, aí, voltou? Voltou? Passado voltou para terror voltou, foi do meu pior do ano no passado. Sério mesmo? Mas eu lembro que eu comprei esse tênis, o solado tinha uma garantia de 3 anos. Não, voltou só o nome da série, é só um. Indestruct, tem de novo? Tem. Uau, Teve. Vou procurar. Não procura não, fica sem, é melhor. Tá ruim. Mas enfim, resumindo, a história é que a gente tá contando nossas histórias de vida a partir das coisas que a gente decide usar, seja um boné, uma camiseta, um tênis. E tem uma rapaziada pesada do skate que não tinha os tênis da hora nos anos 80 e 90. Sabia da existência dos tênis legais, mas não tinha como comprar. Então, esse é o cara que está aí na galeria hoje em dia para comprar um tênis de R$800. E hoje ele tem grana para comprar. Então, se tem algo que a gente pode mostrar para essa rapaziada mais nova, é que as coisas têm história. Você está contando a sua história também a partir do que você está calçando, a partir do que você está vestindo. E eu acho que isso é o mais importante, assim, né? Porque, tem amigo nosso que tem uma piração, tal cara tem tal tênis, preciso ter também. Eu não acho que é isso. Eu acho que tem os tênis da minha infância que eu não tive, que quando eu ganhei grana, eu fui buscar, e eu sei a história deles, e eu acho que isso que importa. Isso eu posso levar adiante e conversar com pessoas até mais novas que eu. E com essa filosofia de vida das coisas têm alma, dos produtos têm história, e acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar para as novas gerações. Só me resta dizer que acabou. Esse foi o 10º podcast de 2021, uma conversa muito boa, mais um dos podcasts com selo Snickers BR de qualidade. Daqui 15 dias a gente está de volta no seu agregador de podcast favorito e também para quem nos assiste no nosso canal no YouTube. Mas antes de dizer tchau definitivamente, Gerson, o homem dos recados, vai soltar a braba, lançar as brabas. Tem SnickersBR no nosso site, né, que é o www.snickersbr.co. Tem no Instagram, que é o @snickersbr, tanto quanto no Twitter. E tem outros vídeos no nosso canal do YouTube, para você que está assistindo no YouTube, para você que está ouvindo o podcast. Vai lá no YouTube, procura por SnickersBR, além do WSnickersBR, que é a nossa plataforma feminina, ou para quem tem pé pequeno e quer consumir esse tipo de conteúdo. Além disso, Felipe Carvalho, o que mais tem de SnickersBR espalhado por aí? Tem a inveja que eu tenho do Gerson em dar esses recados finais com perfeição, que eu nunca vou conseguir na minha vida. Mas eu vou tentar aqui agora. Bom, tem o SBR Report, que tá para ganhar uma nova edição. Tem também o Sneaker Nerd, que é com o meu amigo pessoal, Marcos. E ele é um sneakerhead novo, novo porque veio depois de mim, mas é um cara show. Caramba. Tem também o Estagiário Taon, que é o programa ali do nosso estagiário, que normalmente ele tá ali no Twitter, mas aí uma vez por semana, ou a cada 2 semanas, agora não tô lembrando, ele vai ali pro YouTube. E tem a revista SBR 16, que logo menos tá por aí. Tem também o Calção de Histórias, tá aí. Eu não falei pra não errar o nome. Obrigado, Ricardo. Calção de Histórias, que é o podcast da Thaís, tem contado a história de grandes ícones da cultura sneaker. Então já rolou Superstar, já rolou Stan Smith, já rolou... me ajuda aí. Style High.
Oi? Já rolou Reebok Reebok Freestyle. E vai Puma ter Suede. Puma Suede agora também, né? Já teve. Na Verdade. época em que esse podcast foi popular, já teve. Aí, Gui, aproveita que você tá aí querendo dar recado e fala do seu mais novo filhote. Onde é que você tá se divertindo aí com a galera? A gente, o Sneakers BR e o Ademir Guilherme Lopes, famoso eu, estamos lá no Telegram de duas formas diferentes. Uma delas é o nosso canal, acho que é isso, o canal, que é o Sneakers BR. Deu um tilt na tela azul. Não, é porque tem o canal, tem o canal e tem o grupo. Aí no canal é o Sneakers BR News, onde eu solto algumas notícias do site, algumas outras coisas referentes ao nosso conteúdo como um todo. E lá só o Sneakers BR que fala. Mas onde todo mundo quer bater um papo é o SBR Chat. Então é o velho bate-papo da UOL, numa versão Sneakerhead, onde algumas pessoas compartilham suas últimas aquisições, fazem perguntas, sugerem temas aqui pro podcast. Só não vale o inicial. Querem analisar lá da Rússia o mercado brasileiro. Só não vale o inicial, né? Não vale. De resto, vale tudo. E aí eu espero que quando esse podcast for pro ar, a gente já tenha batido 500 participantes. 500 participantes, que eu acho que tava em 400, né? A última vez que eu olhei, tá 300 e alguma coisa. Tem bastante gente, viu? Jaime Rá, quer dar algum recado? Jaime. Então tá bom. Fábio Luiz, valeu demais a presença. Valeu, obrigado. Pelo trampo por trás das câmeras e dos microfones, na frente das telas dos computadores. Quer deixar um recado aí? Não, vamos seguir aí se cuidando e, torcer pro Brasil melhorar. A gente sabe como, quando e o que tem que acontecer. E vamos com fé. É isso então. Aí. Valeu, até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Valeu, rapaziada. Cuidem.